Paulo Birk, liquidante da cooperativa Languiru. Paulinho, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas. Bom dia. Os que nos ouvem, em especial nossos associados, Cooperativa Languiru. Semana passada, a princípio, se encaminhando o desfecho envolvendo a planta de abate de suínos da Languiru. Eu acho que de tão aguardada que estava, né? Nós, enfim, conseguimos na terça-feira da semana passada fazer esse anúncio oficial. Hoje a gente já pode trazer algumas informações a mais. E eu acho que é um momento também importante para a cooperativa Languiru, né? Para todos os associados da cadeia da suinocultura, principalmente, e também colaboradores, todos os que de uma ou de outra forma, né, também são prestadores e eram prestadores de serviço para a cooperativa Languiru. E então agora, de forma oficial, e hoje a gente já consegue falar essa negociação com a empresa Seara, dos braços da JBS, que está então vindo para a oficialização do negócio da venda do frigorífico de suínos da cooperativa Languiru de Poço das Antas. Tem algum condicionante ou o negócio está praticamente fechado? Não, o negócio está praticamente fechado. Nós temos já isso tudo já conversado, né, com a Seara, a JBS. Questão também da prestação de serviço na fábrica de rações que está aqui em Estrela. Ou seja, então, a negociação envolve várias frentes, né? Mas eu acho que a mais importante que a gente tem que trazer aqui, que a gente sempre disse que está preocupado com o associado, né? Principalmente quem nos últimos anos fez investimentos, né? E isso a gente quer trazer, que todo associado ele pode ficar tranquilo, né? A JBS vai estar assumindo, né? Claro, eles vão ter seu checklist, né? Suas adequações que precisam ser feitas. Então o associado ele não precisa sair correndo, espera a visita dos técnicos, né? E uma dessas condicionantes é que leve todo o associado, recontrate prioritariamente a mão de obra que era da cooperativa Languiru, toda a parte dos serviços de terceiros, de manutenção, de transporte, principalmente de rações e também a parte dos suínos vivos, né? Todos eles vão estar sendo chamados, né? E podem se habilitar junto à JBS para também prestar esse serviço para essa grande empresa. Tem muitos produtores de suínos ainda à deriva, que eram da cooperativa Languiru? Toda a cadeia da terminação, né? Só quem saiu realmente foi para outra empresa, e aqui vale a gente fazer esse registro, os maiores produtores, né? Acima de 1.000, 1.500, 2.500, tem um produtor que era da Languiru com 6.000 suínos na fase de engorda, esses já migraram, parte para a JBS, parte para a BRF, então para as grandes companhias já, né? E, claro, ficou aquele que é menor, né? De 240, de 600. Mas isso que a gente quer trazer, né? Esse negócio ele foi pensado justamente para que todos pudessem ser. Uma parte dos crecheiros hoje estava alojando, né? E a loja ainda para Cosuval. A parte das UPLs, né? Então, são 13, 14 UPLs, que são onde ficam as matrizes e onde gera o leitão, né? Então, eles já estão organizados via Cosuval, mas também vão poder também prestar serviço para a JBS. Inclusive, a Languiru possui 2 UPLs, né? Tanto na Germana, com capacidade para 1.000 matrizes, e a UPL de Mundo Novo, que tem uma capacidade lá para 2.500 matrizes. Então, a própria Languiru também vai ser um parceiro, vai ser um integrado da JBS na produção de leitões. Como fica a manifestação de interesse por parte da cooperativa que foi criada por os suinicultores? Acho que é importante a gente também trazer isso, né? A gente recebeu algumas críticas, né? Por que vender por 80 milhões
se tu tinha outras propostas de 90, de 95 milhões. Mas o que a gente precisa trazer para o associado, né, para a região, é que isso é uma parte do processo. O campo, ele demanda isso 3 vezes, né? Ou seja, hoje para tu fomentar um campo com para chegar a 1.700 suínos de abate, tu precisa de 230, 240 milhões só em ração, em animais, toda essa logística. Então, a gente sempre fala, né? A venda do frigorífico é a parte mais fácil. O problema é todo esse campo que tem que ser custeado, e essa é uma particularidade da integração, no qual o produtor não paga a ração, ele recebe tudo, ele recebe o suíno lá, tanto crecheiro e terminador, né? A empresa põe toda a ração, né? Ou seja, esse custo é um custo muito alto. Então, é isso que a gente precisa trazer aqui para a região, uma empresa sólida, uma empresa de grande porte, sim, mas que dá essa segurança também desse alojamento, né? Essa fase até que esse suíno gordo esteja pronto para o abate, né? É uma fase bem complicada. E a gente sabe que quando entramos em maio, né, nós tínhamos aí, sem dinheiro em caixa, tu ter 160 mil suínos a campo comendo, tu ter quase 6 milhões de aves a campo comendo, nós gastávamos 2 milhões de reais por dia em ração. Então, esse é um cálculo que muitas vezes não é só o fato da venda do frigorífico, por que vendeu por pouco menos, né? Por que não vendeu pela melhor proposta, que pagaria um pouco mais, mas tu tem que olhar todo esse entorno do que gera a cadeia, né? Só para tu contratar mão de obra, nós estamos falando aí de 1,5 milhão, 1,8 milhão fixo só em mão de obra, ou seja, fora toda a operação do frigorífico. Então a gente entende, e é isso que a gente vai estar também apresentando na quarta-feira, dia 29 agora, às 14 horas, na Associação dos Funcionários da Cooperativa Langiru. Essa negociação, os números, nós vamos abrir para que o pessoal entenda, e também é um dos pontos da transparência que a gente sempre traz aqui também, né? O destino dos valores auferidos arrecadados com a venda da planta de suínos. Não, é importante também, quem nos está ouvindo, né, entender isto, né? Nós estamos negociando uma planta por 80 milhões, agora ela está em garantia por 40, né, que é para o Badesul. Por isso que a gente sempre falava lá atrás, hoje a planta frigorífica de suínos é a planta com menor número em garantia. Nós pegarmos a fábrica de rações, nós estamos falando da fábrica de rações, está em garantia por 65 milhões. Então, para eu poder, e é um empreendimento hoje que vale 100 milhões, então, para eu conseguir vender ele a 65 só para quitar a garantia, já é um baita valor. Por isso que a gente, quando fala, às vezes não é tão simples também tu vender um ativo que está em alienação fiduciária, né? Que é o fato também do frigorífico de suínos. Então, praticamente 50% do valor nós temos que pagar a garantia para liberar o imóvel. A outra parte, então, os 40 milhões que viriam, né, e que vão vir para a Cooperativa Langiru, 23 milhões e meio, me ajuda, né, Gustavo? Isso, 23 milhões e meio. Ele vem de forma à vista, né, e os outros 16 milhões e meio é parcelado em 36 vezes. Então, o que a gente projeta também? Nós não estamos vendendo um ativo para já começar a pagar imediato o nosso credor. Mas eu preciso injetar um valor na fábrica de rações, que hoje eu compro de manhã, pago para vir à tarde. Então, eu não tenho competitividade, eu não consigo comprar bem, principalmente milho e farelos, né, que é o grande volume. Então, a ideia é, desse valor, desses 23 milhões e meio, tem que colocar um valor na fábrica de rações, tem que pôr um valor lá no AgroCenter para ele se tornar viável, tem que pôr um valor no leite. Muitas vezes o pessoal diz, mas por que no leite se tem a parceria Lactalis? Só que tem que lembrar que lá atrás, em dezembro, ainda a gestão anterior emprestou 25 milhões da Lactalis. E a gente está ali todo mês
honrando o compromisso e ainda falta um saldo para nós liquidar. E também o Aves, né? O Aves, hoje, para tu encher pelo menos um turno do frigorífico, que é 75 mil aves, tu demanda de 30 milhões para fazer um ciclo no campo. Então, nós já conversamos também com produtores de aves, que nós vamos ter que achar uma saída, né? Porque a Langiru não vai conseguir tocar 75 mil aves abatendo o dia logo, mas isso vai ter que ser gradual. Hoje a gente projeta trabalhar com 25, 30 mil aves e prestar serviço nessa outra parte ociosa do frigorífico com uma outra empresa. E a JBS também já está vindo, né? Nós já inclusive faz parte também do negócio de nós não perdermos o frigorífico, ter que fechar, mas eles serem parceiros, nós na prestação de serviço abatendo aves para ele, para pelo menos a gente também encher esse turno e a planta ser viável, porque com 25 mil aves, uma planta com capacidade total para 150 mil aves abater dia, ela se torna inviável. Aí vai ser um processo, daqui a um pouco eu teria que fechar também. Então, quando a gente fala, levou tempo a negociação, tu precisa ter paciência, mas é que a gente fica pensando como é que vai ser um negócio para que também salve os outros setores da cooperativa Langiru. Porque só assim ela vai conseguir amanhã, depois, né, a projeção em março, apresentar o plano de pagamento e fazer frente à dívida da cooperativa. Se eu não tornar minhas operações viáveis, ninguém vai conseguir pagar a dívida e só o ativo não chega. Então eu tenho que fazer com que minhas unidades produtivas elas fiquem, né, de pé e saudáveis, para que a gente tenha, então, lá na frente, na apresentação do plano de pagamento, também o credor enxergar de que, se eles estão me falando que vai ser 1, 2, 3, 5 anos, eu sei que eu vou receber, então vou esperar. O senhor está comentando sobre movimentação de ativos, mas não está falando de fluxo de recursos para pagamento de credores, de liquidez para pagamento de credores. Como é que fica essa situação, inclusive, de produtores que entregaram produção? Sim, e essa é a grande preocupação. Por isso que quando a gente tornou público a lista de credores, ou seja, para quem que a cooperativa Langiru deve, a gente também já fez uma classificação de valores, né, do menor para o maior, para entender quantos estão, né, dentro e nós já falávamos outro dia, com hoje 30 milhões, tu paga 87% dos credores, né? Que nós estamos falando aí um número de um pouco mais de 3 mil credores. Então a gente sabe, e parte desse valor vai ser aplicado, que nós vamos precisar, para justamente lá em março nós termos pelo menos já um valor para que a gente possa fazer o primeiro sinal, né? Então, por isso que a gente fala, é importante, a gente sabe que quem tem haver da cooperativa, ele tem pressa, ele às vezes, né, precisa também, ele depende desse valor. Mas nós precisamos pedir também um pouco mais de tempo, né, para que a gente consiga fazer todos esses passos de uma forma bem transparente e não, ano que vem, nós de novo estar numa situação caótica e tudo que a gente falou não vamos ter condição de cumprir. Então, cada passo é pensado, é planejado para que a gente consiga, ano que vem, né, já começar a fazer esses pagamentos, né, parte, né, tu não vai conseguir pagar 1 bilhão, tu não paga do dia para a noite, mas pelo menos tu começar a ter esse movimento. O rompimento da negociação envolvendo envolvendo silos no porto gera algum prejuízo para a Langiru? É importante a gente também colocar isso, e que bom que tocou nesse assunto, Paulo. O porto ele já foi, né, aquela unidade já foi adquirida, né, não com a total aprovação, né, dos nossos associados com a direção anterior, né? Mas a gente, desde o momento que a gente assumiu, a gente vem conversando com a Agropan, que é a dona, né, que é de Tupanciretã, uma cooperativa, e nós explicávamos, olha, nós não vamos conseguir pagar, até porque não se justifica tu devendo em torno de 1 bilhão e tu querer ainda investir em ativo de 40 milhões.
Claro, né, veio aí as duas cheias, a de setembro e essa agora de novembro, que nas duas oportunidades entrou água em todo o complexo, nas silos, moegas, tem motor, né, ou seja, e a gente vinha conversando, explicando isso de uma forma bem séria com o presidente da Agropã, o seu Juarez, que foi sempre muito solícito e muito parceiro. Ele entendeu a situação da cooperativa e, para nossa felicidade, então, semana passada, também assinamos o distrato dessa negociação sem nenhum valor, sem nenhum custo maior para a cooperativa. O que a gente se comprometeu é ajudar a levantar a tela, é fazer a limpeza, né? Ou seja, nós não vamos sair de uma hora para outra e abandonar lá o complexo, até porque isso foi um pedido, né, do presidente da Agropã, para que a gente não abandonasse de vez. Então a gente está lá ainda com 2 pessoas ajudando, né, na limpeza e tudo mais, para daí, na sequência, fazer a entrega oficial das chaves e a gente encerrar esse capítulo aí. Auditoria. Também é importante. A auditoria está trabalhando, né? A gente já falou uma outra oportunidade. Tu analisar 5 anos não é em 1 mês e 2 meses que tu faz. Então a auditoria investigativa ela vem trabalhando. Eles estão agora passados aí quase 3 meses finalizando a leitura de todas as atas, desde 2018, 19, 20, 21, 22, atas de conselho fiscal, atas de conselho de administração, atas de assembleias, até para eles conseguirem entender o que se falava, o que se colocava e se fez talvez o contrário, né? Então, isso tudo eles estão vendo. Toda a parte sistemática ali de e-mails desse período já está sendo analisada. E, claro, agora eles vão indo para aquele pente mais fino. A previsão é apresentar até o final de março, na Assembleia de Prestação de Contas, né, do exercício 2023, também o parecer da auditoria, porque daí a gente começa tem um ponto aqui, tem outro aqui, e a gente já na Assembleia já vai trazer isto e também definir quais vão ser os próximos passos para isso, né? Vamos entrar, dependendo do que vier, civil, criminalmente, bom, são os outros passos que vão acontecer depois e ter que responsabilizar quem tem que ser responsabilizado. Acho importante destacar, né, o e-mail que a auditoria disponibilizou, um canal de denúncias, né, para que todos que tenham informações atinentes às operações da Langiru ao longo desse período, que possam trazer informações para a auditoria fazer essa investigação. ouvidoria.langiru@dickelimaf.com.br ouvidoria.langiru@dickelimaf.com.br, que facilita o trabalho da auditoria, né, que ele possa ir atrás. Tem muita coisa que se diz na rua, que se diz entre os associados, e que a auditoria possa fazer conferir essas situações e identificar eventualmente malfeitos que tenham acontecido, né? Questionamento que deve estar sendo feito por parte de quem tem cotas partes envolvidas que assinou embaixo na cooperativa Langiru para a tomada de recursos ou qualquer negociação. Existem indícios que possam anular alguma das últimas assembleias e que possa, na questão dos balanços, claro, livrá-lo desse envolvimento financeiro? Sim, na verdade é o que... A última assembleia ela já ficou, inclusive está dentro de ata, a pressão que foi feita para aprovação de conta. Isso já é uma ilicitude. Tu não pode, eu como um administrador, ir para frente de um grupo de associados e dizer, olha, se vocês não aprovarem as contas, amanhã fecha a Langiru. Isso é ameaça. Então já é um ponto passível de fazer a anulação de uma assembleia, porque tu foi induzido, e o Gustavo aqui, que é do direito, né? Ele sempre coloca isso. Tu vir e impor uma aprovação, né, com ameaça de fechar no outro dia, já é algo irregular. A coação, né, como foi feito. Exatamente. Se não aprovar as contas hoje, segunda-feira não vai ter ração na propriedade, vai ter a mortandade de animais na propriedade. Então, assim, a gente acredita que outros tantos pontos vão vir e, se a gente entender e tiver a condição para fazer isso, nós vamos, sim, anular essas prestações de contas,
né? Esses conselhos de administração que passaram vão ser responsabilizados, porque quando tu não tem aprovação, o peso fica nas costas de quem está à frente, quem está administrando. E esclarecendo, tem esse ponto, né, Paulo, que existe essa expectativa, às vezes, do associado de que a anulação pode se dar por meio de assembleia, né? A anulação ela vai se dar judicialmente. Exato. Né? As contas foram aprovadas num primeiro momento em assembleia, agora a anulação ela tem que se dar pela via judicial. Então, com o estudo da auditoria, com esse parecer, vai ser possível que judicialmente buscamos essa anulação dessa última assembleia em especial e outras que o estudo da auditoria nos permita trabalhar e agir dessa forma. Só ainda com relação à anulação, não é na área do direito, Gustavo, né? Isso. Aí vai ter que se retroceder o efeito dominó. Exato. Se houver não é tão simples. Não é tão simples, por isso que se fala. Não é uma assembleia de associados dizendo, nós vamos anular uma prestação de contas, um exercício. Não é assim que funciona, né? Então, todos os passos eles têm que ser feitos, né? E que nem coloca o Gustavo. Para nós conseguir chegar lá, tu tem que ter pelo menos algo gravíssimo, algo que judicialmente o juiz vai dizer anula porque de fato houve irregularidades. Então não é uma coisa tão simples, mas a gente vem trabalhando em cima disso porque se houve alguma coisa tem que ser responsabilizado quem realmente cometeu isso. Claro, para anulação, né, com todo o estudo da auditoria, a gente tem um horizonte da última assembleia, a gente conseguir buscar, né? Assembleias anteriores, a dificuldade é muito grande. Esse cenário tem que se ter. Só que é muito importante que esse estudo da auditoria traga pelo menos respostas, né, para a sociedade. Ainda que não se anulem as demais assembleias, mas que tragam resposta do que aconteceu. Respostas quer dizer provas robustas. Provas, né? robustas. Que convençam. Que esclareçam pontos do passado. Né? Porque aí vai comprometer toda uma diretoria, todo um conselho. Claro. Anterior, vão estar todos comprometidos juridicamente. Sim. Qual é a previsão desta auditoria? O estudo da auditoria, eles previram a conclusão do estudo para abril do ano que vem. A busca é que eles consigam entregar em março já para a Assembleia Ordinária. Se não for possível a entrega em março, junto da Assembleia Ordinária, teremos um parecer parcial. Em abril, uma nova Assembleia para a entrega do estudo da auditoria para o associado. É uma outra questão, Paulo, que tu colocava, né? Quem assinou ou de aval, né? Ou seja, produtores pela CPRs, a gente vem conversando com todos, né? Vai reunindo esse povo. Sim, nós temos diretores que têm também, que assinaram de avalista, né, para instituições financeiras. Então, nós temos várias pessoas que elas estão. E a gente sempre coloca, né? Vai chegar um momento que nós vamos ter que juntar todo esse povo também numa sala e lavar essa roupa suja e falar, né, muitas coisas, né? Então, diretores que já passaram, que ainda respondem com avais, ou seja, eu hoje, na função de liquidante, também respondo com avais. Então, a gente vai ter que pensar, sim, uma hora sentar esse grupo e definir também com eles e também passar todos esses porquês, senão quem assina de aval vai responder junto, né? Então, a gente tem toda essa preocupação também, né? Questão dos supermercados, como é que ficou? Também é uma informação que hoje ainda não está 100% finalizada, mas está bem perto, né? Então, nos próximos dias, aí bem próximos, como diz o Gustavo, a gente poder também fazer esse anúncio, porque a gente sabe que é uma demanda da região, né? Simplesmente a Languiru, ela tinha, sim, 10 supermercados, um e outro já se desfez, ficaram 6, né? Agora saiu o Cruzeiro do Sul, então continuou com 5. Então, nos próximos dias a gente já vai também estar oficializando, né? E aí, claro, a gente tem que também trazer por que sair da rede de varejo, porque poderia ser uma fonte de recursos, de renda, mas hoje, para eu encher 5 mercados, eu preciso 10 milhões de reais. Para eu tocar 25 mil aves, eu preciso 13, 14 milhões de reais.
E como eu disse lá atrás, a missão da cooperativa, que é agregar valor, que é fazer o campo girar, né? Então, eu prefiro pegar esse valor, que hoje é curto, e sustentar o Aves do que sustentar o varejo, né? Então, e outra, né? Tu não faz mais frente. O que a gente já sentiu, né? Mês de novembro foi a folha mais tranquila. Por quê? Porque nós voltamos a vender. Porque antes nós éramos concorrentes de nós mesmos. E muitas vezes dentro do teu supermercado tu não conseguia vender o volume. Então hoje é mais prático e é mais certeiro eu fornecer meu frango para uma grande rede que tem aí 50 lojas. Ou seja, então em vez de eu ter 2, 3 lojas, passar dificuldade, não, então sai do negócio. Vamos ter aluguel dos nossos prédios, né? Nós estamos vendendo o negócio, varejo, supermercado e o imobilizado, mas não a parte física, que é o prédio. Então vai ser uma fonte de renda em aluguel. Então nos próximos dias a gente vai poder também estar oficializando aqui quem estará comprando a rede de supermercados da Cooperativa Languiru. Uma única empresa. E é do varejo. Hoje nós estamos com uma única empresa, né, também já assinando o memorando de intenções. Então, a partir desse momento a gente sai. É de fora da região? Não, é da região. É da região. E eu acho Quais são as 5 unidades que o senhor fala? Nós temos, são 4 próprias, né, que é do bairro Languiru, uma no bairro Canabaro, a unidade Poço das Antas e de Arroio do Meio. São os 4 mercados próprios. Aí nós temos locado Canabaro 2, que é uma loja menor. Nós tínhamos Bom Retiro, que já foi negociada. Nós tínhamos Cruzeiro, né, que está em negociação. No bairro Lesgut tinha uma loja. Em Estrela tinha uma loja, né? Então, as duas de Estrela, né, a de Estrela e a do bairro Lesgut é do mesmo proprietário, né, do Esquinão. Então, que hoje já abriu, inclusive, de novo o supermercado Esquinão, né? Então, hoje estão então 5 lojas ainda, as 4 próprias da cooperativa e a de Canabaro 2, que é um prédio locado. Nestes 5 está incluído aquele de Languiru, o maior ali na sede. Sim, o maior da sede. E uma empresa ligada a supermercados da região deve assumir. Isso, tanto o supermercado quanto a parte de varejo, né? Uhum. Ou seja, os atacarejo que chama, né? Nicolas, manifestação de ouvintes? Ouvintes questionando justamente a respeito dessa situação dos mercados, o Delmo Chauric, mas você acabou de responder então em relação a isso, e também com relação ao pagamento dos funcionários demitidos, questionamento do Nestor Valbrink. É importante a gente também trazer isso, né? O Gustavo pode trazer e vai me ajudar com mais propriedade. Olha só o que a Languiru, né, e nós fizemos lá quando tivemos que começar em maio, quando a gente entrou, viu tudo. O Gustavo está desde o dia 3 de maio, eu desde o dia 2, né? Nós sentamos com 5 sindicatos que compõem todos os nossos funcionários. Nós fizemos um acordo com os 5 sindicatos homologado junto à Justiça do Trabalho no parcelamento das rescisões. Por quê? Porque senão nós ia ter que demitir. A Languiru não tinha esse dinheiro todo para fazer a demissão de uma vez só. Então nós fizemos um acordo que se pagaria em até 12 vezes. Então um cálculo simples, o colaborador que ganhava R$2.000 de salário e lá a sua rescisão deu 20 mil, ele vai receber 10 parcelas de 2.000. Ele não vai receber menos do que ele tinha como salário. Que é uma segurança também para ele, pelo menos não vai estar impactando a questão da manutenção da família, né? E então estamos pagando em dia todas essas rescisões, né? Essa semana vem a primeira parcela também já do seguro-desemprego, do 13º, ou seja, então a gente foi uma forma que a cooperativa Languiru achou para que a gente conseguisse honrar em dia. Hoje nós não temos nenhum colaborador em atraso dos seus recebíveis, aí tanto da indenização ou a folha, quem ainda é nosso colaborador. Esse acordo ele contemplou tanto a multa do fundo de garantia quanto as verbas rescisórias. Exato. Nenhum colaborador recebe menos do que o seu último salário, então ficou garantido, como o Paulo falou, a manutenção da família e do cotidiano daquele empregado.
E dependendo do valor dessas verbas rescisórias e multa do fundo de garantia, o empregado pode receber 6 parcelas, 8, 10 parcelas, até 12 parcelas, que foi o número máximo que nós alinhamos com o sindicato. Isso quer dizer que alguns empregados recebem um pouco mais que seu último salário, contemplando nas 12 parcelas. Fábrica de ração volta a funcionar com contratação de um novo quadro ou utilização dos mesmos que estavam antes? Não, provavelmente, isso é uma outra questão, né, que nem nós colocamos. Toda a ração, né, que a JBS vai precisar para os suínos vai ser feita via fábrica de ração da cooperativa Languiru. Ou seja, nós vamos ser um prestador de serviço para eles. Mas não exclusivo para eles, né? Não exclusivo. Não exclusivo. Nós vamos continuar. Voltar ao mercado. Ela continua no mercado. Ela continua. Está funcionando nós já hoje. estamos com rações comerciais. Nós temos 2 parcerias hoje de fabricação de rações, que é a Cooperagri e a própria Cosuval, né? Ou seja, a fábrica de rações da cooperativa Languiru, ela pode produzir até 45 mil toneladas de ração por mês. Né? Por isso que a gente fala, para 1.700 suínos, vai precisar em torno de 13, 14 mil toneladas mês. A projeção da JBS em 5 anos, investir 120 milhões, é dobrar essa capacidade de abate, que é ir para 3.400 suínos em 5 anos. Toda essa ração, aí nós já estamos falando em 26, 28 mil toneladas, ou seja, metade, um pouco mais da metade da capacidade da fábrica, só vai ser prestação de serviço para a JBS. Então, é o que a gente quer dizer. O Vale, principalmente a microrregião Teutônia, que é mais a base, eles vão ver nos próximos anos o desenvolvimento que vai ser dessa região, porque nós estamos falando 3.400 suínos para tu abater, tu precisa mil funcionários dentro de um frigorífico. Ou seja, então essa mão de obra, essa produção vai vir aqui do Vale, eles não vão trazer suínos de muito longe. Então, provavelmente, ano que vem, daqui a 2 anos, vai ter produtor construindo chiqueiros, justamente por causa dessa expansão que a JBS já está prevendo aí para frente, né? Ok. Alguma coisa ficou para trás sem esclarecimento? Gustavo? Que era isso, né? Acho que são muitos assuntos, na verdade. Poderia tratar um Na monte. quarta-feira tem um encontro. Quarta-feira, eu acho que é importante a gente reforçar esse convite. Quarta-feira, às 14 horas, junto à Associação dos Funcionários, né, nós vamos estar fazendo uma reunião para todos os associados. A imprensa vai poder entrar. O associado pode trazer os seus familiares, porque é diferente de uma assembleia que tem votação. Então, essa é uma reunião mais aberta, né? Para a gente esclarecer todas essas dúvidas, né? Mostrar os números, justamente para que o associado de leite, de frango, de grãos, de hortifruti, de suínos, venham e escutem o que está sendo pensado e a projeção também para frente da cooperativa. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Gustavo. Nós que agradecemos sempre o espaço. Obrigado. Tá certo. Paulo Birca, liquidante da cooperativa Languiru.